Um jovem pai soube do falecimento de sua extraordinária professora da segunda série. Em memória dela, ele escreveu: de todos os sentimentos e de todas as experiências pessoais que recordo, o sentimento prevalente em minha mente é consolo. Ela pode ter me ensinado ortografia, gramática e matemática, mas algo bem mais importante que me ensinou foi adorar ser criança. Em sua sala de aula, não fazia mal errar de vez em quando a grafia desta ou daquela palavra estava errada. Vamos trabalhar nisso, dizia ela. Não fazia mal derramar, rasgar ou manchar algo. Vamos consertar e limpar tudo, respondia ela. Não fazia mal tentar, não fazia mal vencer limites, não fazia mal sonhar e não fazia mal ter prazer naquelas coisas mínimas que só as crianças consideram emocionantes. Uma das maiores influências que uma pessoa pode exercer neste mundo é sobre uma criança. As crenças e a autoestima das crianças são moldadas bem cedo na vida. Todos os que me ouvem têm o poder de aumentar a confiança de uma criança que ela tem em si mesma e de aumentar a fé que uma criança tem no Pai Celestial e em Jesus Cristo por meio das palavras que dizem. Em Elamã, capítulo 5, lemos: e agora, meus filhos, lembrai-vos. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Essas foram as palavras que Elamã ensinou a seus filhos. Então lemos em seguida: e eles lembraram-se de suas palavras, e foram pregar a palavra de Deus a todo o povo. Embora os filhos de Elamã fossem perseguidos e lançados na prisão, aquelas palavras que tinham ouvido nunca os abandonaram. Foram protegidos e envolvidos por um pilar de fogo. Então ouviu-se uma voz dizendo a seus captores: arrependei-vos, e não procureis mais destruir meus servos. Não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso. Mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro. Podemos aprender com essa voz do céu. Não era uma voz que falava alto em tom de repreensão ou desprezo. Era uma voz suave, de perfeita mansidão, que dava ordem firme, porém oferecia esperança. A maneira como falamos a nossos filhos e as palavras que usamos podem incentivá-los, inspirá-los e fortalecê-los em sua fé para permanecer no caminho de volta à presença do Pai Celestial. Eles vieram à Terra prontos para ouvir. Um exemplo de como uma criança ouve aconteceu numa loja de tecidos. A loja estava cheia de compradores quando todos perceberam que uma mãe estava em pânico por não saber onde estava seu filhinho. A princípio, ela chamava o nome dele. Connor, dizia ela, enquanto percorria apressada a loja. Com o passar do tempo, sua voz foi ficando mais alta e frenética. Logo, os seguranças foram alertados e todos os que estavam no estabelecimento se puseram a procurar o menino. Vários minutos se passaram sem que ninguém conseguisse achá-lo. A mãe do Connor, como era de se prever, ia ficando mais desesperada a cada minuto. E logo passou a gritar o nome dele muitas e muitas vezes. Uma cliente, depois de fazer uma oração silenciosa, teve o sentimento de que Connor devia provavelmente estar dentro da loja, talvez assustado por ouvir a mãe gritar seu nome. Mencionou essa ideia a outra mulher que ajudava na busca. E rapidamente as duas elaboraram um plano. Juntas, começaram a andar por entre as mesas de tecidos, serenamente repetindo as palavras: Connor, se você me ouve, diga estou aqui. Ao caminharem lentamente para os fundos da loja, repetindo aquela frase, ouviram com clareza uma voz tímida e fraca dizer: estou aqui. Connor estava escondido entre os rolos de tecido debaixo de uma mesa. Foi uma voz de perfeita mansidão que encorajou Connor a responder. Para falar ao coração de uma criança, precisamos saber quais são as necessidades dela.
Se orarmos para saber quais são essas necessidades, as próprias palavras que dissermos podem ter o poder de tocar o coração delas. Nosso empenho é magnificado quando buscamos a orientação do Espírito Santo. O Senhor disse: expressai os pensamentos que eu vos puser no coração. Pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Infelizmente, as distrações deste mundo impedem muitas crianças de ouvir palavras encorajadoras que poderiam mudar a visão que elas têm de si mesmas. Dr. Neil Heffan, o médico que dirige o Centro para Crianças, Famílias e Comunidades Mais Saudáveis da UCLA, chama atenção para o que ele denomina negligência benigna dos pais. Um estudo observou uma criança de 18 meses e seus pais. O filho parecia feliz, ativo e participante, desfrutando o tempo que passava com os pais e a pizza. No final do jantar, a mãe se levantou para realizar uma tarefa, passando para o pai o encargo de cuidar do filho. O pai começou a ler mensagens de texto no celular, enquanto o bebê se esforçava para chamar-lhe a atenção, jogando pedacinhos de pizza nele. Então o pai voltou a interagir, olhando para o menino e brincando com ele. Pouco depois, porém, passou a ver um vídeo em seu celular com o filhinho até que a esposa voltasse. Nos dois casos, Dr. Heffan observou a luz interior do filho esmaecer, enfraquecendo a conexão que havia entre o pai e o filho. Nos desconectarmos com mais frequência dos dispositivos tecnológicos pode ser a resposta à nossa oração sobre como atender às necessidades de nossos filhos. Momentos preciosos de oportunidades de interação e diálogo com os filhos se desfazem quando estamos ocupados com distrações. Por que não escolher um horário a cada dia para desconectar-nos da tecnologia e reconectar-nos uns aos outros? Simplesmente desliguem tudo. Ao fazerem isso, sua casa pode, a princípio, parecer silenciosa. Pode ser até que se sintam perdidos em relação ao que fazer ou dizer. Então, ao darem plena atenção a seus filhos, terá início um diálogo e vocês poderão desfrutar o prazer de ouvir uns aos outros. Também podemos influenciar nossos filhos por meio das palavras que escrevemos para eles. Neff escreveu: trabalhamos diligentemente para persuadir nossos filhos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. O presidente Thomas S. Monson contou o que aconteceu com Jay Hess, um aviador que foi derrubado ao sobrevoar o Vietnã do Norte na década de 1960. Durante 2 anos, sua família ficou sem saber se ele estava vivo ou morto. Seus captores em Hanoi acabaram permitindo que ele escrevesse para casa, mas limitaram sua mensagem a menos de 25 palavras. O presidente Monson perguntou: o que diríamos para nossa família se tivéssemos nessa situação, sem poder vê-los há mais de 2 anos e sem saber se os veríamos novamente? Querendo oferecer algo que sua família reconhecesse como vindo dele e também querendo dar-lhes um valioso conselho, o irmão Hess escreveu as seguintes palavras: estas coisas são importantes: casamento no templo, missão, faculdade. Sigam em frente, estabeleçam metas, escrevam sua história, tirem fotos 2 vezes por ano. Que palavras vocês escreveriam para seus filhos se tivessem apenas 25 palavras ou menos? O jovem pai que mencionei, que escreveu a respeito das lembranças que tinha de sua professora da 2ª série, hoje está criando uma linda filhinha bebê. Ele sente que a confiança do céu foi depositada nele. Ao crescer, qual será o futuro dela? O que ele dirá a ela que lhe ficará profundamente marcado no coração? Que palavras vão encorajá-la, inspirá-la e ajudá-la a manter-se no caminho? Fará alguma diferença se ele reservar um tempo para sussurrar-lhe: você é uma filha de Deus? Será que ela vai lembrar que o pai costumava dizer-lhe as palavras: adoro tudo em você? Acaso não foi isso que o Pai Celestial estava dizendo a seu filho e a todos nós quando declarou: este é o meu filho amado, e depois acrescentou: em quem me comprazo?
Façamos com que as palavras que dissermos e escrevermos para nossos filhos expressem o amor que nosso Pai Celestial tem por seu Filho Jesus Cristo e por nós. E depois façamos uma pausa para ouvir, porque uma criança é bem capaz de, em troca, dizer-nos grandes e maravilhosas coisas. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.